Olá, queridos professores, equipe gestora, nossos colegas das coordenadorias regionais e distritais. Sejam todos bem-vindos a mais um diálogo sobre os itinerários formativos em ação 3. Nesse momento, nós iremos dialogar sobre mais um itinerário formativo. Mas antes, é interessante destacar que esses itinerários formativos, eles fazem parte juntamente com a formação geral básica do nosso currículo que vai ser ofertada agora em 2023. É importante salientar também que a implantação ela está ocorrendo de forma gradativa. E agora, em 2023, será o momento da implantação da segunda série. Mas antes de falarmos especificamente dos itinerários formativos, nós gostaríamos de agradecer a participação também dos nossos colegas especialistas, de todos aqueles que contribuíram para a escrita do documento. Agradecemos imensamente também ao nosso Departamento de Políticas, o DEP, a nossa secretária pedagógica, a adjunta pedagógica, que contribuiu para a construção e elaboração, deste momento, desses diálogos. Nesse momento, nós iremos destacar também um pouquinho da formação geral básica. Nós trouxemos uma arquitetura que vocês vão observar em breve aqui na nossa cartela, onde ele fala um pouquinho da formação geral básica. É justamente aquele momento em que nós temos a formação geral básica e os itinerários formativos. Então, é importante destacar para você, professor, você, equipe gestora, os nossos colegas das coordenadorias que estão acompanhando neste momento, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E agora, é importante destacar que na implantação de 2023, nós vamos ter agora as unidades curriculares comuns, as unidades curriculares de aprofundamento e as unidades curriculares eletivas, como nós podemos observar aí na nossa cartelinha, na nossa telinha, ok? Para este diálogo agora, nós iremos destacar especificamente das unidades curriculares comuns, que ela vem trazendo especificamente os estudos orientados. Neste momento, você vai ter a participação do nosso coordenador dos estudos orientados, o professor Rafael Xavier, que irá contribuir imensamente com esse nosso diálogo. Aproveitem o nosso diálogo sobre os itinerários formativos e fiquem à vontade para quaisquer esclarecimentos. Sejam bem-vindos, professores, professoras, pedagogos, coordenadores distritais, assessores. Nós vamos conversar um pouquinho sobre estudos orientados, a qual eu tive a felicidade de ser um dos coordenadores. A nossa equipe, foi uma equipe formada por mim, Rafael Xavier, e a professora Gisele de Souza Cerejo, ok? Trazendo essa questão da arquitetura, retomando a ideia do professor Manuel, eu vó trazer aqui rapidamente, só para situar vocês, aonde está o Estudos Orientados. O Estudos Orientados, ele está aqui, ó, nessa área, certo? Das unidades curriculares comuns, certo? Um detalhe importante dos Estudos Orientados é que ele foi já implementado em 2022 para a primeira série, certo? Do ensino médio. Agora, nós teremos uma atualização, certo? Para 2023, que será para os alunos da segunda série. A ideia é aprofundar os estudos orientados dentro das escolas. As escolas integrais que oferecem essa unidade curricular e qual ela é extremamente importante para que os estudantes consigam desenvolver uma rotina de estudos. E aí, onde é que está situado estudos orientados? Então, eu vou passar aqui para vocês. Aqui é a imagem, que eu estou passando aqui para vocês da equipe, tanto eu como a professora Gisele. A professora Gisele foi a coordenadora do ano da implementação de estudos orientados de 2022 e agora eu venho assumindo agora no ano de 2023 estudos orientados e vamos seguir, acreditamos, com essa parceria durante todo o próximo ano. A professora Gisele ela é especialista, bióloga,
e ela atua atualmente no CEPAN, né, no Centro de Formação de Professores José Anchieta, da própria Secretaria de Educação, ok? Então, indo para essa questão, onde está o estudos orientados? O estudos orientados, ele integra essa parte diversificada do currículo do novo ensino médio. E aí, a ideia de estudos orientados, ela consiste nesse processo de aquisição e desenvolvimento de técnicas voltadas para os estudos, possibilitando aos estudantes um processo de organização de sua própria aprendizagem. Nesse sentido, esses estudantes, organizando o seu processo de aprendizagem, fazendo um processo de autoconhecimento, ele vai conseguir fazer um processo de desenvolvimento melhor de sua educação, focando no seu protagonismo juvenil e num processo de equidade. A ideia dos estudos orientados é que esse estudante ele consiga, desenvolvendo técnicas que se enquadrem no seu perfil, ele aprende as técnicas, escolhe as melhores técnicas que vão potencializar o seu processo de aprendizagem e ele aplica dentro do seu cotidiano no universo da escola. E aí, esse estudante, se autoconhecendo, ele vai conseguir saber qual é a técnica que melhor se enquadra para o seu perfil. Outro detalhe importante, ela promove também essa equidade, porque começamos a ver que dentro da sala de aula você tem um universo diferente de estudantes que têm diferentes necessidades, diferentes formas de aprendizagem. Então é necessário que esse estudante, juntamente com o seu professor, que é um guia, que é um orientador, um mediador desse processo, ele consiga aprender essas técnicas e aplicar no seu cotidiano, nas suas ações. E isso se baseia principalmente nos pressupostos da BNCC. E aí, nesse sentido, na próxima cartela, vocês vão ver que a própria BNCC, na sua página 14, lá, que saiu em 2018, você vai ter o quê? O que visa a educação básica? A educação básica, ela visa essa formação, esse desenvolvimento humano global. Significa que precisamos entender que dentro da sala de aula o professor precisa ter uma visão plural. Tem muitos estudantes diferentes, com um processo de aprendizagem em diferentes estágios, diferentes graus de desenvolvimento. Outro detalhe também é que cada estudante ele é singular. Aquele estudante ele tem uma história, aquele estudante ele pensa e construi o seu processo educativo de uma forma diferente, dependendo das experiências que ele vivenciou. Além disso, essa educação ela precisa ser integral, ela precisa perceber esse estudante em diferentes dimensões sociais, emocionais, sociais, emocionais, de integração com a sociedade. E aí, essa ideia que a BNCC prega, ela vai ter como público as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, que são vistos como sujeitos de aprendizagem. Quando nós pensamos que aquele indivíduo ele é um sujeito de aprendizagem, nós estamos associando que esse estudante é partícipe da ação de aprender. Isso quer dizer que ele não é um ser passivo dentro da sala de aula. Ele é um sujeito de ação, um indivíduo que precisa opinar no processo educativo, ele precisa atuar nesse processo educativo e, principalmente, ele precisa ser um protagonista desse processo educativo com a parceria, seja da equipe pedagógica, da equipe gestora da escola. É todo um ciclo que vai ser mobilizado para garantir o direito constitucional a uma educação para todos. E aí podemos perceber que estudos orientados dialoga muito com a proposta vista lá no livro, né, Pedagogia da Autonomia, do professor Paulo Freire. E aí vocês vão perceber aqui, ó, nesse trecho do livro Pedagogia da Autonomia, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e sua construção. Então, os estudos orientados,
ele dialoga muito forte com essa ideia paulo-freireana, que seria o quê? O professor ele vai desenvolver e auxiliar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes, onde o estudante, desenvolvendo as suas técnicas, desenvolvendo a sua forma de aprender, ele vai produzir conhecimento. Então, por isso que estudos orientados, ele é uma unidade curricular fundamental para que esse estudante pense o seu próprio processo de aprendizagem, entenda como é que ele funciona e atue da melhor forma possível para potencializar o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem e principalmente atuar como protagonista. E aí, existem alguns pressupostos em estudos orientados, que são esses aqui, que são muito importantes para a gente entender. Todo professor, toda equipe gestora, pedagogo, ele precisa compreender que esses elementos aqui são importantes não só para estudos orientados, mas para todos, mas principalmente para estudos orientados. A ideia primeira de equidade. O que seria essa equidade? É você perceber que os estudantes, certo? E o processo de ensino, ele precisa ser feito de uma forma a valorizar, primeiro, a diversidade, mas principalmente garantir que aqueles estudantes que têm nível de desenvolvimento diferente, que têm experiências diferentes, eles sejam vistos cada um na sua singularidade. Então, se eu penso que aquele estudante, ele chega numa disciplina, qualquer que seja ela, mas eu digo de estudos orientados, ele não tem domínio das técnicas, ele não entende muito bem como é o seu próximo processo de aprendizagem, eu, enquanto professor, preciso dar mais atenção a ele, certo? Para que ele possa desenvolver esse processo e um outro estudante que já entende desse processo, eu posso auxiliá-lo com certeza, mas eu preciso dar atenção de forma equitativa. O que é isso? Eu não posso tratar pessoas desiguais de forma igual, porque eu vou criar uma diferença nesse processo de aprendizagem. Eu preciso tratar os estudantes que são diferentes de forma diferente, visando atender cada uma das suas necessidades. E nesse sentido, quando eu faço essa ação de perceber cada estudante a partir de sua singularidade, eu faço um processo de inclusão, que é o nosso segundo pilar. Essa inclusão, ela só surge a partir do momento que eu começo a atender o meu estudante de forma a garantir a equidade. Aquele estudante que está bem mais desenvolvido, aquele estudante eu vou ter uma atenção, mas com certeza eu preciso ter uma atenção diferenciada com aquele estudante que tem dificuldade de aprendizagem, que não consegue desenvolver o seu próprio processo de aprendizagem sozinho, porque a ideia dos estudos orientados é auxiliar nesse processo do estudante ser protagonista, do estudante criar uma rotina de autogestão dos seus estudos, do seu processo de aprendizagem. Então, essa inclusão, ela só é feita a partir do momento que eu, enquanto professor, percebo que cada estudante tem uma necessidade diferente, tem uma experiência diferente e eu atuo baseado nesses elementos. Professor Rafael, eu vou ter estudantes que vão desenvolver muito mais que outros? Com certeza, dentro da sua sala de aula você vai ter, porque tem alguns estudantes que, por causa da sua experiência, da sua bagagem, ele consegue com mais facilidade fazer o seu processo de gestão e de atuação dentro da sala de aula. Mas existem outros estudantes que não têm essa experiência, que não têm essa bagagem. Então, preciso dar essa atenção para fazer com que esse estudante não seja excluído. Eu tenho que fazer com que esse estudante esteja dentro da sala de aula, aprendendo no seu próprio ritmo. Nem mais, nem menos. Ele tem que seguir o próprio percurso que o indivíduo tem. Outro detalhe também importante é que essas ideias são extremamente contemporâneas. Como assim contemporâneas? O que isso tem a ver com a nossa sala de aula? Tudo. Por quê? Porque eu preciso, dentro de estudos orientados, trabalhar essa ideia da contemporaneidade, onde eu preciso perceber que o nosso estudante, ele é um estudante ativo. Ele não vai mais ficar passivo na sala de aula. Ele é um estudante que precisa de estímulos para que ele possa aprender.
Então é muito importante a gente entender que as tendências pedagógicas contemporâneas, elas precisam auxiliar o estudante nesse processo do seu desenvolvimento, fazendo com que esse estudante ele fique sempre ativo em sala de aula. Aquela ideia das aulas somente expositivas, onde o estudante não coloca a mão na massa, não produz produtos educacionais dentro da sala de aula, ele não vai ser ativo, ele não vai ter esse estímulo e vai fazer com que esse estudante ele realmente não consiga desenvolver o seu potencial máximo. E além disso, não basta só você estimular, fazer com que esse estudante seja ativo, protagonista do seu processo de aprendizagem, esse processo precisa ser sustentável. O que quer dizer isso, sustentável? Esse estudante ele precisa, de uma forma, reproduzir esses elementos durante uma grande quantidade de tempo e ele precisa renovar essas energias. Então, à medida que ele vê que determinada técnica, determinada forma de estudo, ele não está mais rendendo da forma que ele gostaria, ele vai procurar novas técnicas, porque o tempo todo o ser humano é um indivíduo que está em constante desenvolvimento. E aí, constantemente, esse estudante, esse professor, essa escola, ela vai estar o tempo todo se desenvolvendo. E ela precisa, assim como o estudante precisa desenvolver uma rotina sustentável de estudos, de uma forma de, se eu vejo que o meu colega estuda 5 horas, estuda 4 horas, e eu só consigo estudar 1 hora, nessa 1 hora é o meu processo de aprendizagem, é o meu tempo e eu vou tentar aproveitar essa 1 hora da melhor forma possível para que eu consiga aprender aqueles conhecimentos que são necessários para que eu possa ter um sucesso dentro da minha jornada acadêmica, ok? E aí reforça novamente a ideia que esse estudante ele atua de forma protagonista. Se ele é um estudante ativo, se o professor realizou diferentes estímulos, esse estudante será convidado a atuar de forma protagonista dentro da sala de aula, porque ele vai sentir prazer, ele vai se sentir partícipe desse processo, ele vai se sentir incluído, ele vai se sentir de uma forma a entender que ele é um indivíduo que é visto na sua singularidade, ele é visto como um estudante, um ser, um sujeito de aprendizagem e ele vai contribuir com certeza dentro da sua sala de aula, né? Você, professor, com o qual estou me dialogando agora, ele vai querer participar da sua aula, ele vai querer participar da sua ação educativa. E isso precisa ser de forma conjunta. Não é somente o professor de história sozinho que vai fazer isso, o professor de geografia vai fazer isso sozinho, não. É um trabalho interdisciplinar que une todos os professores da escola, os pedagogos, os gestores, em prol daquele desenvolvimento integral do estudante. Por isso que um elemento muito importante é a interdisciplinaridade. Os estudos orientados, ele não serve somente para as aulas de história, de geografia, não. Ele é um elemento que vai, de forma interdisciplinar, criar diferentes estímulos para que esse estudante crie diferentes técnicas. Para você estudar história, você tem uma técnica, uma forma de estudar história. Para você estudar geografia, matemática, você também tem outras técnicas, porque são conhecimentos diferentes que mobilizam diferentes habilidades e competências dos estudantes. Então, essa atuação ela precisa ser conjunta, independente da disciplina, e precisa criar diálogos entre as disciplinas para que esse estudante possa entender aqueles objetos de conhecimento de forma global, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, e aí isso é um elemento que é muito importante hoje na contemporaneidade, onde esse estudante ele precisa ser estimulado a desenvolver habilidades que vão servir para a vida acadêmica, para a vida pessoal e para além dela quando ele entrar no mundo do trabalho após a conclusão do seu ensino médio em sua maioria. E aí, além desses elementos, nós precisamos focar em um elemento muito importante
da jornada dos estudantes e dessa percepção nova que a educação passa a ter, que é o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Esse elemento aqui, ele é extremamente importante e ligado a essas ideias contemporâneas, as quais vão demandar desses estudantes que estão no seu processo de desenvolvimento. A sociedade vai demandar uma nova percepção, a percepção contemporânea de educação, o qual os estudantes precisam ser protagonistas, precisam desenvolver essas habilidades socioemocionais. E dentro dessas habilidades socioemocionais, ele vai fazer todo um processo de trabalhos em grupo, e aí os estudos orientados estimula isso, essa socialização, esse trabalho de escuta e de fala, vai desenvolver nesse estudante o seu autoconhecimento, o qual ele vai entender como é que ele aprende, ele vai entender como os colegas dele aprendem, vai passar a fazer um processo de respeito aos colegas e o grau de desenvolvimento deles. Também esses estudantes vão ser sensibilizados a incluir aqueles colegas que têm mais dificuldade dentro das aulas, assim como o professor deve fazer esse estímulo e essa promoção, certo? E essas habilidades socioemocionais, por isso que estudos orientados focam muito em trabalhos em equipe, aluno monitor, elementos de produção conjunta de textos, de ideias, de diálogos, debates dentro da sala de aula, porque é assim que os estudantes vão ser estimulados a aprender de diferentes formas. E aí os estudos orientados, o professor ele pode sim diversificar esses estímulos, pensar em produção de vídeos com os estudantes, pensar em formas de elaboração de resumos, fichamentos e outros elementos que são apresentados lá nos estudos orientados, o qual nos próximos vídeos que vocês vão acompanhar, a gente vai fazer uma orientação voltada para o professor, voltada para o aluno, voltada para o gestor, voltado para o pedagogo, para que ele entenda como é que faz com que os estudos orientados ele possa, sim, ser uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento dos estudantes dentro da sala de aula. E aí a gente vai ver o que pretende os estudos orientados, para que a gente possa sistematizar todas essas ideias que foram trazidas aí nesse diálogo que nós temos nesse momento. Seguinte, para vocês observarem o que pretende os estudos orientados. Ele vai pretender contribuir com professores, gestores, pedagogos, com o desenvolvimento de práticas de aprendizagem autônoma. Esse estudante ele vai ser estimulado a aprender de forma autônoma, baseado no seu ritmo e nos seus processos próprios de aprendizagem de forma singular. Metódica, o professor ele vai atuar aqui muito fortemente, mostrando para os estudantes quais são os principais métodos de estudo. E esse estudante, além de desenvolver a sua autonomia, ele também vai desenvolver uma responsabilidade. E essa responsabilidade passará a ser, como nos estudos já se coloca, a ideia de atuação conjunta entre professor e estudante. O estudante passa a assumir esse papel, objetivando o quê? Auxiliar esses estudantes nos seus estudos, dando suporte para o quê? Para que servem os estudos orientados? Eu acho que a primeira ideia assim, que a gente pode trazer dos estudos orientados é que ele precisa dialogar com a efetivação do projeto de vida do estudante. Isso quer dizer o quê? Se aquele estudante, um exemplo, ele quer ser um youtuber, ele pode utilizar estudos orientados. Como? Ele vai lá estudar sobre a carreira, ele vai entender como funciona a vida do youtuber, o que ele vai precisar para ser um youtuber de sucesso, e ele vai listar os elementos necessários através do estudo daquela profissão, e aí ele vai criar as suas estratégias para efetivar esse projeto de vida. Então, os estudos orientados dialogam muito com a unidade comum curricular de projeto de vida. Estudos orientados ele vai dar
elementos, vai dar mecanismos para que esse estudante possa, através desse seu processo de autoconhecimento, ele possa estipular e construir estratégias para realizá-la. E aí, muitas vezes, a gente precisa ter essa sensibilidade que, muitas vezes, os estudantes eles têm diferentes tipos de projeto de vida e precisamos, através dos estudos orientados e através desse processo de desenvolvimento das habilidades socioemocionais desses estudantes, ele entender qual é o projeto de vida que ele tem e estudos orientados vai dar essas ferramentas, esse mecanismo para que ele possa conseguir. Então, coisa muito importante, o estudos orientados ele está altamente atrelado à unidade comum curricular de projeto de vida. Porque se o estudante ele não consegue desenvolver esse projeto de vida, ele muitas vezes fica sem esse norte. E é por isso que o professor de estudos orientados e o professor de projeto de vida devem dialogar constantemente para fazer esse processo de acompanhamento do estudante para que ele possa potencializar aquele sucesso no seu projeto de vida que ele está pleiteando, ok? Então vamos continuar. Nesse processo, nós possibilitamos a efetivação desse projeto de vida do estudante, através do quê? Através dessa apropriação e fundamentos epistemológicos, que seriam, o que eu estou me referindo aqui, é essa ideia dessas técnicas de estudo, desses processos de aprendizagem, que esse estudante vai poder entender, vai poder atuar de forma protagonista para potencializar o seu percurso de aprendizagem, ampliando as suas possibilidades de formação, seja ela acadêmica ou pessoal. Então, os estudos orientados, ele vai servir para o estudante, seja para alimentar o seu projeto de vida, que tenha associado a ele querer fazer uma universidade, fazer um curso técnico, mestrado, doutorado, mas também vai auxiliar esse estudante a pensar talvez em um concurso público, a auxiliar também nessa questão que eu falei de pensar em uma outra profissão que ele queira seguir, e aí os estudos orientados vai dar esse elemento, esse suporte para que ele possa atingir esse objetivo. E aí, eu enquanto professor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que produzir as minhas aulas sobre os estudos orientados? Já tranquilizo você, professor, que vai ter um outro vídeo que vai mostrar como você vai produzir suas aulas, vai lhe auxiliar nesse processo, vai lhe dar toda a orientação, vai dizer nos bimestres o que é necessário para que você possa desenvolver bem o seu trabalho. Então, pode contar comigo, com a Gisele, com toda a equipe do Núcleo de Gestão Curricular que está aqui produzindo esses diálogos, esses vídeos sobre diálogos sobre os itinerários formativos em ação. Então, eu já convido que vocês assistam esses vídeos que vão estar disponibilizados. E aí, o que é a escola, ou como a escola pode promover essas ações através dos estudos orientados. Então, nesse sentido, você vai perceber o seguinte, as práticas pedagógicas da UCC Estudos Orientados na escola, elas visam promover o fortalecimento de ações voltadas para o pleno exercício do protagonismo. Que protagonismo é esse? Protagonismo juvenil. Então, nós estamos formando estudantes que vão desenvolver o seu protagonismo através da articulação de competências e habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais, elas devem ser, segundo a BNCC, devem ser trabalhadas em todas as unidades curriculares, sejam comuns, de aprofundamento, eletivas, ou seja, na formação geral básica, e principalmente um professor muito importante nesse processo é o professor de projeto de vida, e aí ele vai auxiliar todo o corpo de professores nesse processo. E aí, em estudos orientados, quais são as habilidades socioemocionais que mais chamam a atenção e mais vão auxiliar os estudantes no seu próprio processo de desenvolvimento? É a construção de um processo de autonomia, de autodidatismo, onde ele vai aprender a aprender.
Lembrando que esse aprender a aprender é um dos elementos também pensados pela ONU, certo? E principalmente pela Unesco, né, que pensa quais são as habilidades e competências necessárias para o século XXI. O foco, o elemento do esforço, da responsabilidade. Foco é o estudante entender qual é o seu objetivo e como fazer com que esse objetivo seja atingido. Além disso, o estudante vai precisar executar esforços para conseguir fazer com que seu projeto de vida seja realizado. Além disso, quando o estudante faz esse processo, ele vai desenvolver a sua responsabilidade. É muito importante o estudante ele ser responsável pelo seu processo de aprendizagem, mas principalmente pelo seu projeto de vida. E aí, quando esse estudante é convidado a desenvolver sua autonomia, desenvolver o seu protagonismo, desenvolver técnicas para aprender a aprender, ele vai sim ser estimulado a focar, ele vai sim ser estimulado a empreender um esforço na realização dos seus objetivos. E aí, nesse sentido, esse estudante ele passa a assumir a responsabilidade sobre sua própria vida. E aí ele vai realizar planejamentos, ele vai realizar esforços, vai focar naqueles objetivos, porque ele entende o que ele deseja, o que ele quer, e ele começa a se sentir um elemento que pode sim transformar a realidade social e a sua própria vida. E aí, nesse processo, esse estudante vai desenvolver a autogestão dos seus projetos, dentre eles os seus projetos da vida acadêmica, né, voltada para os estudos, e ele também vai desenvolver elementos de planejamento, porque sem o planejamento, esse estudante, apesar dos seus esforços, esse estudante ele não vai conseguir atingir os seus objetivos e ele não vai conseguir concretizar o seu projeto de vida. Então é importante esse estudante, na hora que ele entender qual é o seu projeto de vida, o que ele deseja, de forma autônoma, começar a atuar em conjunto com os professores e com a equipe escolar, pedagógica, começar a empreender seus esforços e o seu foco, se autorresponsabilizando pela transformação da sua realidade e da realidade ao seu redor, ele vai precisar fazer isso de modo organizado, de forma planejada. E, nesse sentido, ele vai precisar desenvolver essa autonomia e essa gestão dos seus projetos. Então, é muito importante que esse estudante, através desse diálogo, ele consiga entender que muito que ele pode fazer depende muito da ação que ele vai desenvolver durante o período que ele está nos bancos escolares, onde ele vai desenvolver essas competências e habilidades que vão auxiliar o mesmo na realização e concretização, principalmente no sucesso do seu projeto de vida. E aí, quais são os objetivos dos estudos orientados? Eu trouxe 4 objetivos, existem outros que não estão aqui listados, mas vão estar lá nas suas orientações pedagógicas para o professor, para o gestor, para o pedagogo, orientações para o próprio estudante, para que ele entenda para que vai servir os estudos orientados para o seu processo de desenvolvimento pessoal e acadêmico. Seria o quê? Seria reconhecer a importância do desenvolvimento de hábitos e rotinas de estudo. Desenvolver principalmente as capacidades de auto-organização, auto-monitoração, autorregulação do seu próprio processo de aprendizagem. Então, esse estudante ele vai precisar organizar os seus estudos, ele vai precisar monitorar os resultados do seu estudo e ele vai precisar fazer uma autorregulação desse próprio processo de aprendizagem, compreendendo qual é o horário que ele mais consegue estudar e aprender, quais são as melhores técnicas, o que fazer para fazer esse processo de estudar, porque estudar é um esforço, e esse esforço só vai fazer sentido para o estudante se ele dialogar com o seu processo de ensino-aprendizagem.
esse estudante vai precisar compreender e aplicar técnicas de estudo nessa rotina diária. Por quê? Porque através do seu planejamento, ele vai compreender que é importante estudar diariamente, de forma metódica, para que ele possa fazer com que os seus hábitos e rotinas de estudos sejam efetivadas. E o professor, ele vai poder contribuir principalmente nesse elemento, nesse objetivo, que seria consolidar esses hábitos e rotinas de estudo de forma individual, de forma em grupo e coletiva. Como assim? Professor, o senhor falou em grupo e coletivo, é a mesma coisa? Pessoal, tem um detalhe. Quando a gente está falando aqui desenvolver esses hábitos de estudo em grupo, certo? Eu estou falando, talvez, de uma atividade que o professor desenvolveu em sala de aula e dividiu os estudantes em grupos. Só que esses grupos, que são grupos considerados focais, onde um professor, esse grupo aqui está responsável por apresentar um seminário sobre determinado tema. Aquele grupo ele vai se organizar, ele vai se juntar e vai realizar esse processo e vai apresentar esse seminário. Ok? Só que tem um detalhe, quando eu falo coletivo, não é só um grupo, é todos os grupos que estão em sala de aula que vão estar coletivamente, colaborativamente, atuando para o sucesso daquele empreendimento educacional. Então, o que eu estou querendo dizer, não basta somente aquele grupo que foi separado para apresentar aquele seminário, ele faz o seminário de sucesso. Eu preciso que todos os grupos façam isso, para que todos tenham oportunidade de aprender de forma equitativa. Então, eu não posso focar num grupo, por exemplo, que só tem os estudantes que estão de melhor desempenho. Eu preciso fazer com que esses estudantes de melhor desempenho, eles sejam elementos contribuidores para um processo de aprendizagem coletiva de todos os elementos que fazem parte da sala de aula. E vou dizer para vocês, nesse processo de desenvolvimento de uma educação coletiva e colaborativa, o próprio professor também é o elemento que vai aprender em sala de aula. Porque muitas vezes, como no passado, se pensava que o professor era o único elemento detentor do conhecimento. Ele era o único que poderia trazer o conhecimento, e aí a gente utiliza lá o Paulo Freire, a ideia da educação bancária, que colocava na cabeça dos estudantes o que ele tinha que aprender. E hoje essa ideia ela já está totalmente fora de moda, totalmente desusual. A ideia é a gente pensar que o estudante e o professor aprendem juntos. E nesse processo eu vejo que cada um, professor e estudante, pedagogo e gestor, tem uma parcela desse processo de desenvolvimento de educação pública e de qualidade no Brasil. Okay? E aí, como é que os professores vão fazer o seu processo de avaliação dessa aprendizagem dos estudantes? E aí, nós utilizamos o nosso PCP, certo? Que vai dar esse norte e peço que vocês observem aqui com atenção. Dentro da avaliação dos estudos orientados, a nossa proposta pedagógica curricular, ela vai colocar que nós temos esses 3 elementos aqui que são importantes para a avaliação. Esses elementos são 3 conceitos que são apresentados, é uma das novidades do novo ensino médio, que vai apresentar os conceitos de está chegando, chegou lá e superou. O professor ele vai precisar fazer esse monitoramento dos estudantes, organização dos processos de aprendizagem, dos estímulos e das atividades que os estudantes vão realizar, e ele vai precisar compreender esses elementos aqui que estão presentes na normativa da Secretaria de Educação. Então, esse está chegando é o estudante que está demonstrando o interesse nessas habilidades essenciais que o professor desenvolveu lá no seu
plano de ensino, no seu projeto de ensino, né, quando ele vai fazer aquele seu planejamento anual e bimestral, esses estudantes estão naquela fase inicial, eles estão iniciando aquele processo. Muitas vezes você vai observar que tem estudantes que eles já chegam na sua sala de aula com certas dificuldades. Então você, enquanto professor, precisa definir quais são as habilidades essenciais que você quer desenvolver em conjunto e colaborativamente com esses estudantes. E aí você vai ter estudantes que, apesar de você realizar uma intervenção pedagógica, eles ainda vão estar naquele elemento da fase inicial. E aí eles vão precisar da sua atenção, professor, para que você possa fazer com que ele consiga atingir o segundo nível. Esse segundo elemento seria o chegou lá. Esse chegou lá seria aqueles estudantes que conseguiram aprender aquelas habilidades que você, professor, elencou como sendo essenciais. E aí, ao final daquele período de avaliação, você viu, você fez aquele checklist, né? Você fez aquela ideia de saber, muitas vezes os estudantes vão realizar esse elemento diferente. Qual seria esse? Você vai pensar em determinadas habilidades que você considera essenciais, mas você vai perceber que tem estudantes que apresentam entrega muito maior. Você vai organizar o seu planejamento. Nesse planejamento você vai colocar aquelas habilidades e competências essenciais. E aí você vai ter estudantes que estão nessa fase inicial e vão conseguir desenvolver algumas das habilidades, não todas, mas algumas das habilidades e competências que você sugeriu para aquele ano, para aquele bimestre. Você vai ter outros estudantes que vão sim atingir aquelas habilidades e competências que você elencou como sendo as essenciais que você esperava que ao final do período o estudante realizasse. Mas você vai ter estudantes que são acima das expectativas, que vão apresentar uma aprendizagem, vão apresentar o desenvolvimento de competências e habilidades que superam aquilo que você pensou inicialmente. Então você vai, dentro desse processo, você vai fazer esse elemento aqui de dizer, ó, aquele estudante ele está chegando, ele está realizando o seu processo de desenvolvimento e ele já está conseguindo aprender, mas ele ainda está na fase inicial do desenvolvimento dessas habilidades. Outro grupo de estudantes, ele já vai conseguir atingir, e aí você vai anotar lá o conceito de chegou lá, ele conseguiu atingir as expectativas de aprendizagem que você elencou no começo do ano. E vai ter estudantes que vão superar. Esses conceitos são equivalentes, né? Aqui está um elemento numérico tal, que vai demonstrar a ideia desse processo de aprendizagem, onde o superou seria 80% a 100% das expectativas, né, que você estipulou. Você vai ter esse chegou lá que seria de 6 a 7,9 e você está nesse chegando aqui, esses estudantes que estão abaixo de 6, ok? E aí nós temos as referências, né, que eu utilizei. É muito importante essa questão das referências, né, que orientam esse trabalho pedagógico. É a ideia de que os professores, né, precisam realmente olhar a base comum curricular, precisa estudar muito sobre essa questão das competências e habilidades. Uma indicação de leitura é o próprio Paulo Freire, né, que vai ser um elemento muito importante para que a gente possa compreender como é o processo de aprendizagem dos estudantes. Indico também o professor Henrique Matos, que tem esse livro falando sobre aprender a estudar, e principalmente para finalizar o francês Edgar Morin, que fala sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro. Então eu escolhi, né, pelo menos esses 4 documentos que seriam muito importantes, muito interessantes para que os professores pudessem dar uma lida, né, pudessem se apropriar dessas leituras e desenvolver ainda mais o seu processo de sucesso na sala de aula de vocês em relação à garantia da educação pública gratuita e de qualidade. O detalhe importante que vai aparecer aí na sua tela é a questão do nosso plantão de dúvidas, né? Quem quiser tirar dúvidas com a gente,
vocês enviam para esse e-mail que está aparecendo aí na tela para vocês. Qualquer dúvida ela é pertinente, qualquer dúvida que você tiver sobre o novo ensino médio, envie o e-mail para a gente, certo? Nós teremos um prazer muito grande de responder e tirar todas as dúvidas da comunidade escolar que seja necessária. Então, podem tirar essas dúvidas, podem mandar esse e-mail, estamos aí aguardando. E aí, nesse processo final, né, eu finalizo agradecendo a todos, né, os participantes desse processo da implementação do novo ensino médio, o Comitê de Implementação, o Núcleo de Gestão Curricular, o DEP, a nossa secretária Cuca Chaves, assim como a nossa secretária pedagógica, Ellen Matute, e a equipe do NGC. Né? Então, agradeço a todos vocês que estão conosco nesse momento e até logo.